Olá, como você está? Espero que esteja bem, em paz. Hoje nós temos aqui então mais um episódio do nosso Café com Jesus, Gênesis 28, leitura e reflexão. Acompanhe comigo então a leitura, Gênesis 28. Então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia. Vá a Padã-Arã, à casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaque despediu Jacó e este foi a Padã-Arã, a Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher, e que, ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e fora para Padã-Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. O sonho de Jacó em Betel. Jacó partiu de Beceba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é esse lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Essa é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e de roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Senhor, muito obrigado por esse tempo que nós estamos aqui lendo a tua palavra, Gênesis 28, Senhor. Agora pedimos a condução do teu Santo Espírito para clarear nossa mente, Pai, e nossas reflexões que faremos. Pai, nos abençoa nesse tempo e nos dá a tua paz em nome de Jesus. Amém. Gente, Gênesis 28 é um capítulo que marca a saída de Jacó da terra das promessas rumo para o exílio, mas acima de tudo também registra o seu primeiro encontro pessoal e direto com o Deus de seus pais. Aqui então temos um resumo, dividido aqui em 4 sessões. Vamos começar com a primeira, a bênção oficial e o envio dele. Lá do versículo 1 até o 5, a gente vai ver que antes de Jacó fugir de Esaú, acredite se quiser, Isaque, seu pai, o chama para dar-lhe instruções e a bênção patriarcal definitiva. Então, Isaque lá ordena expressamente que Jacó não se case com mulheres cananeias, preservando assim a identidade pactual da família. E por que Isaque não estava mais chateado com Jacó, tão chateado com Jacó? A transição do capítulo 27 para o 28 mostra uma mudança profunda na postura de Isaque, pai de Jacó, para com esse, porque ele havia ali lhe enganado. E aí, nesse caso, a gente vê que no capítulo anterior, quando ele descobre o engano, a Bíblia diz aqui, inclusive no versículo 33 de Gênesis 27, que Isaque tremia violentamente. Ele estava ali, então, sem dúvida, abalado. No entanto, ali, alguns fatores que a gente pode analisar explicam essa mudança comportamental desse tremer violentamente agora para uma postura de abençoar
o Jacó. Então, o que acontece é o seguinte, temos aqui a estratégia de Rebeca. Rebeca percebeu que Esaú planejava matar Jacó, nós vimos lá. Para salvar o filho favorito, ela não diz a Isaac, Jacó precisa fugir de Esaú. Não, ela diz o seguinte, ela usa um argumento que é irrefutável e verdadeiro. Estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó casar-se com uma, o que me restará de viver? Gênesis 27, 46. Então, isso foi um argumento que foi utilizado ali para que Isaac compreendesse essa questão, né? E depois a gente tem a submissão de Isaac à própria vontade de Deus. Por quê? Isaac percebeu que apesar de todo esse engano humano que estava acontecendo aí na família, a soberania de Deus havia prevalecido. A profecia dada para Rebeca antes do nascimento lá, qual seja, o mais velho vai servir ao mais novo, estava se cumprindo. E ao enviar Jacó e proibi-lo de casar com uma mulher cananeia, Isaac deixa de agir como um pai enganado e ofendido e assume então o seu papel do quê? De patriarca da aliança. Ele abençoa Jacó de forma então consciente, confirmando que a linhagem espiritual e a bênção de Abraão não poderiam se misturar com os povos cananeus, como aconteceu com o Esaú, certo? Bom, de qualquer maneira a gente vê ali que Jacó é enviado então a Padã Arã, à casa de Betuel, o seu avô materno, para encontrar uma esposa ali entre as filhas de Labão, seu tio. Bom, a transferência da aliança, depois nós vemos que diferente da bênção anterior, que foi roubada com engano ali, né, no capítulo 27, aqui Isaac invoca conscientemente o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, e transfere explicitamente então a bênção de Abraão para Jacó, confirmando então que ele, Jacó, é o herdeiro legítimo da promessa, da terra e da descendência aqui que nós vimos lá a bênção feita a Abraão. E agora a gente vai ver então a reação carnal de Esaú. Olha só, dos versículos 6 até o 9, o texto faz ali então um breve parêntese, né, para mostrar a perspectiva então de Esaú. Esaú percebe que as mulheres cananeias com as quais havia se casado desagradavam profundamente a Isaac, seu pai. E aí existe uma tentativa humana aí, da parte do Esaú, de obter a aprovação do pai. Então ele vai até a família de Ismael, que é irmão de Isaac, olha só que coisa, né? E toma, o nome da esposa é Maalate, olha um nome diferente aí. Então toma Maalate como esposa. Então o que está acontecendo aqui? Esaú demonstra um esforço humano e carnal de tentar consertar um erro espiritual com outra aliança que também estava fora da promessa central. Errou Esaú, infelizmente, ao casar com uma ismaelita? Sim, Esaú cometeu o clássico erro de tentar resolver um problema espiritual com uma solução puramente carnal, puramente humana. E aí Esaú finalmente junta as peças e percebe que suas esposas cananeias, as hititas, né, eram cananeias no caso, então elas eram motivo de amargura para os seus pais. A gente já viu isso lá em Gênesis 28, versículo 8. E na tentativa de agradar Isaac e recuperar então algum prestígio familiar ali que tinha ainda, né, ele pensa, bom, se os problemas são as mulheres de Canaã, então eu vou casar com alguém da nossa parentela. Então ele vai aí até a família de Ismael, como a gente já viu também, é filho de Abraão, mas com a escrava Agar, e toma Maalate como esposa. O que está acontecendo aqui, gente? Falta de discernimento espiritual. A aliança não passava pela linhagem de Ismael, mas pela de Isaac. Adicionar então uma esposa aí ismaelita, né? As esposas cananeias que ele já tinha por parte de Esaú, foi como se fosse fazer um curativo humano aí nessa questão toda. Ele buscava a aprovação terrena do pai, mas continuava cego, infelizmente, para esse propósito espiritual e pactual de Deus. É o retrato, então, infelizmente, Esaú, de quem tenta agradar a Deus pelas próprias obras ou lógicas humanas, mas sem o verdadeiro arrependimento, sem a verdadeira sensibilidade para perceber essa atuação divina e aí se submeter a ela em humildade. Depois nós temos aqui, né, a questão do encontro divino lá da escada de Betel, dos versículos 10 até o 15, que é o clímax, digamos assim, teológico desse capítulo, um dos mais importantes sobre a questão de revelação no Antigo Testamento. Veja só a vulnerabilidade. Jacó, então, está em fuga no deserto e usa uma pedra como travesseiro. É o retrato, então, essa situação de um homem despojado das suas seguranças. Ele está ali, digamos assim, vulnerável. E aí tem uma visão
ele sonha então como uma escada ou rampa, aí a gente pode dizer que são os zigurates, né? Aquela cuja base está na terra e o topo chega aos céus, com os anjos de Deus subindo e descendo por ela. E aí tem a questão da promessa da aliança que é renovada. Então o próprio Senhor está no topo da escada e se apresenta a Jacó. E Deus reafirma então os pilares da aliança com Abraão, os pilares da aliança abraâmica, que são a terra, primeiro, que ele vai dar a você e aos descendentes, né, ele falando para Jacó, a terra na qual o Jacó está deitado, versículo 13. Depois a questão da descendência e da missão integral. Por meio de você, Jacó, e da sua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra, versículo 14. E também a questão da presença, o cuidado ali de Deus, quando ele promete, então, proteção constante nessa jornada. Ele vai falar assim no versículo 15: estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei. Versículo 15. E aí o despertar e o voto de Jacó, que a gente tem muito bonito, né? A resposta de Jacó para essa revelação divina combina um pouco de temor reverente e o início de uma teologia prática. Primeiro o temor e a adoração, em que ele vai fazer o quê? Ele acorda e declara uma grande verdade, então, sobre a onipresença de Deus. Sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Versículo 16. Jacó reconhece que aquele lugar é a casa de Deus e a porta dos céus. E como memorial, o que acontece? Ele pega a pedra, a mesma pedra que ele usou como travesseiro, ergue-a com uma coluna ali, um memorial, e derrama sobre ela, então, o óleo, né? Mudando o nome do lugar de Luz para Betel, que significa casa de Deus. Depois, Jacó faz um voto a Deus, que embora soe condicional, né? Se Deus estiver comigo, no hebraico também tem ali o sentido de já que Deus estará comigo. Então são interpretações que a gente tenta aceitar ali, né? Deixar de uma forma mais ali condizente com o texto, mas de qualquer maneira ele se compromete, né? A ter o Senhor como seu Deus. E Jacó também se compromete a fazer daquela coluna um lugar de adoração e estabelece então a prática de devolver a Deus o dízimo de tudo o que vier a receber. Mas espera aí, esse voto, né, esse dízimo de Jacó foi uma negociata, foi um negócio, foi uma devoção? Bom, essa é uma das questões debatidas também, né, no texto, como nós já falamos aqui. Ali a gente pode interpretar que se Deus estiver comigo, então o Senhor será o meu Deus e de tudo que me deres te darei o dízimo. Não se trata, gente, de uma negociata, não um suborno ali, uma troca interesseira, não, mas sim de um reflexo daquele momento espiritual de Jacó que envolve algumas realidades. Primeiro, que era a imaturidade de um iniciante. Jacó estava ali dando seus primeiros passos na fé pessoal. Até aquele dia, Deus era o Deus de Abraão e Deus de Isaac. O voto condicional aqui, então, se Deus, né, em reticências, reflete a mentalidade então de um homem que estava acostumado a fazer acordos e a conseguir coisas na base da troca. A gente viu que ele trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas ali com o irmão. Então Deus, em sua graça, aceita o homem onde ele está e ensina ele a caminhar a partir dali. Alguns hebraístas aqui também apontam que a partícula C no hebraico pode ser traduzida já que, o que mudaria o tom para já que Deus prometeu estar comigo, então lhe serei fiel e assim por diante. Então, essas interpretações estou trazendo aqui para você conhecer um pouquinho delas. E aí o princípio da teologia prática e da adoração, em que o dízimo aqui não é uma forma de comprar a proteção divina. Pelo contrário, na verdade, o que acontece? Deus já havia prometido ali proteger Jacó incondicionalmente nos versículos 13 a 15, antes mesmo de Jacó abrir sua boca. Então, esse voto do dízimo, o que é? É uma resposta de gratidão por parte de Jacó. Ele está ali mentalizando a sua fé, materializando ela. Ele está dizendo que a sua relação com Deus não vai ser apenas uma relação mística, né? Aquela coisa assim, toda meio que só de e tal, não. Vai ser ali a questão, além do sonho que ele teve com os anjos, também vai afetar o seu bolso, também vai afetar o seu trabalho, também vai afetar os seus bens, vai afetar a sua vida toda. O dízimo surge aqui não como uma lei imposta, então, mas como uma expressão espontânea de Jacó, de um coração que reconhece Deus como provedor de tudo. E Jacó, claro, tinha ainda muito que ser moldado, como a gente vai ver adiante, né, na questão ali do choque que ele recebe ali no tratamento na casa do sogro, do Labão, né, mas esse voto em Betel é um momento em que a religião dos seus pais
Abraão, de Jacó, de Abraão, de Isaac e de Rebeca, se torna então a sua própria fé viva e prática. Bom, aplicações da teologia prática e oração para a gente. O sonho em Betel, o que que ele é? Ele é uma poderosa imagem da graça. A escada não foi construída ali de Jacó de baixo para cima, como na Torre de Babel, nesse zigurate, mas foi revelada por Deus de cima para baixo. É Deus quem vai tomar a iniciativa de ir ao encontro do homem em suas crises e transições. E é Deus, então, que faz isso, e a afirmação de que todas as famílias da terra seriam abençoadas aponta para quê? Para a missão integral que nasce desse encontro com o Senhor. A bênção recebida em oração e revelação nunca é um fim em si mesmo, mas é um propósito redentivo global. Esse é o propósito, né? A redenção da humanidade. Então, o grande desafio para nós hoje, de que a gente pode extrair de Gênesis 28, o que que é? É cultivar esse despertar de Betel em meio à nossa rotina, aos desertos que nós enfrentamos e às transições da vida. Então, assim como Jacó descobriu que a porta dos céus estava aberta em um lugar inóspito, né, impensado ali, enquanto dormia sobre uma pedra, olha só, totalmente vulnerável, totalmente exposto. Qual que é o nosso desafio nessas questões quando a gente está se sentindo assim? É pedir a Deus, né, para o Senhor, que afine a nossa sensibilidade espiritual a ponto da gente poder declarar assim, sem dúvida o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia, agora eu sei. Então, nesse sentido, a gente precisa compreender que compartilhar logo cedo, né, a palavra de Deus, orar, ouvir o clamor nas primeiras horas da manhã aqui, a gente intercedendo e tal, a oração tem que ser essa fase de ligação para quê? Para que Deus remova toda a nossa desatenção e que nos permita ver que a escada da sua graça já desceu até os espaços mais ordinários da nossa caminhada. Então, que nós precisamos fazer é orar para que a nossa fé se traduza efetivamente num engajamento real, numa fé prática, numa teologia prática. E o clamor que a gente tem que fazer aqui é para que o encontro com Deus, ele não se encerre aí na emoção dessa descoberta, né? Mas que gere um compromisso profundo com a missão integral que nós temos e que a gente possa orar dizendo, Senhor, já que prometeste a tua presença constante, que as minhas atitudes, os meus recursos e o meu trabalho hoje sejam um memorial à tua fidelidade. É sempre, para você que está aqui assistindo a gente, pedir a Deus que a comunhão forjada na sala da oração, na sala do relacionamento com Deus, transborde, abençoando então todas as famílias e pessoas com as quais interagimos, transformando então cada passo do nosso dia a dia, cada atitude como uma adoração viva e concreta ao Senhor Deus. Então é isso, espero que você tenha gostado de estar com a gente no nosso Café com Jesus e desejo para você a paz e até a próxima. Valeu!